Hey everybody, welcome to the Daniel Davis Deep Dive Roadshow edition. We are in Tbilisi, Georgia today, where I'm here for a conference that I'm going to be speaking at here shortly with some foreign policy folks from around the world, actually. But a lot of things have been going on, and I don't want to leave you in the dark. First question, the operative thing today, in terms of our Iran possibility and strategies, o que estamos fazendo para colocar esse plano em prática e quem é que realmente está no comando? Nos últimos dias, o presidente Trump tem respondido a algumas perguntas sobre como isso está andando, o que ele está fazendo de fato para alcançar esse objetivo e, bom, digamos que está tudo um pouco desconexo. O cessar-fogo com o Irã ainda está valendo? Olha, tudo tem um motivo. A gente tinha atingido eles com força na noite anterior e também na noite passada. Quando me explicaram a situação, eu disse, tudo bem, vamos fazer isso. Mas já vínhamos batendo neles com certa intensidade, então existe um motivo para certas coisas. E geralmente esse motivo faz algum sentido. Eles fizeram algo, nada de muito grave. A gente resolveu rápido, cortou o problema pela raiz, como sempre faz o melhor exército do mundo. Mas algumas pessoas diriam que eles reagiram um pouco, porque a gente tomou uma atitude firme por outro motivo. Então eles estavam retribuindo. Eu vi que a negociação em si tem ido muito bem, na verdade. Muito bem mesmo. Senhor presidente, sim, temos. Quer dizer, se acontecer, e pode ser que não aconteça, né? Ninguém sabe. Mas se acontecer, pode ser que seja no fim de semana. Pode ser que isso nem aconteça. Quer dizer, quem é que sabe? Com certeza não ele. Tá, só para recapitular rapidinho. A gente está em guerra agora. Estamos num período de cessar-fogo que o próprio presidente Trump buscou e insistiu para que a gente pudesse negociar um fim para isso. Mesmo assim, nesse último confronto que aconteceu nos últimos dias, os Estados Unidos atacaram o Irã respondeu, atingiu alguns alvos no Kuwait, e a gente fez um ataque na ilha de Kashmir. Há uma dúvida sobre quem atirou primeiro. Todo mundo pensou, ok, ele vai dizer que o nosso ataque foi puramente defensivo, que eles atingiram a gente e a gente só respondeu. Mas aí o presidente Trump admitiu que não, que fomos nós que começamos. A gente atacou alvos na ilha de Kashmir. A gente atingiu um navio e o deixou fora de operação. E isso é meio irônico, porque há poucos dias a gente estava explicando como quando o Irã atacou navios, aquilo era ilegal e não autorizado. E agora estamos fazendo a mesma coisa. Não é a primeira vez que isso acontece, mas está aí. Então ele diz isso. Mas vamos ao ponto mais importante aqui. Você está tentando chegar a um fim negociado. E ele diz naquele trecho ali, não, as negociações estão indo bem. Não, definitivamente não estão indo bem. E como é que você vai conseguir um fim negociado se já existe um cessar-fogo que os dois lados estão, em grande parte, respeitando, a menos que sejamos nós a iniciar algo? Então, por que dizer que queremos acabar com a guerra? Que sentido isso faz? O que a gente vai ganhar atacando alguns alvos na ilha de Kashmir, ou um navio, ou qualquer outra coisa, enquanto tentamos chegar a um fim negociado para a guerra? Isso simplesmente não faz sentido. E, na verdade, não é só que uma coisa exclui a outra. Elas se contradizem completamente. É quase uma garantia de que não vamos conseguir. E claro, esse é só um dos problemas. O problema maior é o Líbano, que a gente vai abordar em um instante. Mas antes, vamos dar uma olhada em uma das outras coisas que o presidente Trump disse hoje, porque infelizmente são declarações tão contraditórias que fazem a gente balançar a cabeça e pensar, peraí, o quê? Qualquer coisa pode acontecer, sabe, quando você está lidando com o Irã. Mas quando se trata de outros países, aquela é uma região muito instável do mundo, provavelmente a mais instável de todas. As pessoas lá são imprevisíveis. A liderança, você vê o que está acontecendo. Já passamos por 3 grupos de liderança. O nosso exército, nunca existiu um exército como o nosso.
A gente poderia continuar por mais 2, 3 semanas e simplesmente eliminar todo mundo. Eu preferia não fazer isso. Seria muito fácil. Eles estão prontos para isso. Eles querem fazer isso. Querem mesmo. Mas se a gente conseguir colocar algo por escrito que alcance o mesmo resultado sem matar todo mundo, eu prefiro seguir por esse caminho. E acho que a maioria do meu pessoal também prefere isso. Eles estão implorando por um acordo. Eles querem um acordo. Tudo o que fazem é dizer pra gente: espera um minuto. Eles suspenderam as conversas com os Estados Unidos por causa dos ataques no Líbano, no dia 1º de junho. Então, do que ele está falando, afinal? Quem é essa pessoa mítica com quem ele diz estar negociando? E eu vou mostrar mais alguns comentários do lado iraniano, como sempre faço nesse assunto, para você ver o que os dois lados estão dizendo. E eles têm repetido, como eu venho mostrando aqui o tempo todo, que não estão conversando com a gente agora. Pode até haver alguns intermediários, alguns recados sendo trocados, mas os recados dizem basicamente o seguinte: se vocês se renderem a nós, aí sim podemos negociar. Então, quando o presidente Trump continua com essa história de que estamos avançando, que o processo está andando e tudo mais, e aí vem essas afirmações, como a que você acabou de fazer, de que temos o exército mais incrível do mundo, que podemos derrubar qualquer coisa e destruir tudo em, sei lá, mais 2 ou 3 semanas. É isso, só 2 ou 3 semanas e a gente simplesmente acabaria com eles. E aparentemente, por pura bondade, ele diz algo como: ei, que tal vocês se renderem pra gente em vez disso? E na verdade, a gente continua falando sobre isso. Ele não para de repetir o quanto nossas forças armadas são poderosas e como poderíamos encerrar tudo em 2 ou 3 semanas sem problema nenhum. Eu realmente não entendo por que a gente parou lá atrás, depois daqueles primeiros 40 dias. Mas olha, em 2 ou 3 semanas a gente vai confirmar isso, porque afinal, temos o exército mais incrível da história. Agora, nessa situação atual aqui, em que atingimos Khashoggi nesse navio no mar, e o Irã retaliou atacando Kuwait, o Comando Central, logo nos primeiros minutos, publicou algo dizendo: sabe de uma coisa? Interceptamos todos os mísseis, nada passou. Vou te mostrar esse vídeo aqui. É do Kuwait. Isso é o que a gente afirma ter derrubado. Então, derrubamos todos os mísseis deles, todos os drones, certo? Aqui está o vídeo do aeroporto no Kuwait. Eu não vejo... espera um pouco. Aí está o drone, ele vai direto e acerta o aeroporto. Acho que tem alguns pontos internos aí. Depois disso, o que realmente chama atenção é o seguinte: o drone Shahed cai do nada. E o que dá para ver é que não houve interceptação. Nenhum míssil de defesa aérea foi lançado. Não tinha nenhum sistema antidrone funcionando, em plena luz do dia, certo? Então, por mais que o presidente Trump queira dizer o que for, isso provavelmente vai funcionar com parte dos apoiadores dele, porque eles não veem esse tipo de coisa. Eles só ouvem o que ele fala e aceitam como verdade, sem checar nada. Mas sabe quem não aceita isso como verdade? Qualquer outra pessoa no mundo. O Irã, por exemplo, não aceita. Eles zombam dele. Eles riem dele. E isso dá a eles mais força, mais coragem, e os encoraja a se opor ainda mais a ele, porque percebem que o cara está completamente fora da realidade. E aí vem a pergunta: quem mais são os nossos adversários? Porque eles estão dizendo: espera aí, é isso o melhor que vocês conseguem fazer? E eu tô falando até dos nossos aliados na região. O que você acha que o Kuwait está pensando hoje? Depois de tudo que aconteceu, de tudo que vem acontecendo, acontece mais isso. E todo mundo sabe que mais coisas vão acontecer, que vão ter mais ataques, e a gente tentando reconstruir nossas defesas. E mesmo assim aparece um drone Shahed que voa devagar, em plena luz do dia, e acerta o aeroporto. Isso mostra que a gente não é o exército mais incrível da história do mundo e que a gente não consegue proteger ninguém. Isso mostra cada vez mais a nossa fraqueza e como estamos ficando cada vez mais para trás. E isso faz com que qualquer tentativa de negociação fique ainda mais distante.
a não ser que seja uma rendição total aos termos do Irã, que, aliás, não mudaram. Eles continuam seguindo por esse caminho. O presidente Trump também falou sobre o que aconteceria se voltássemos a bombardear. Perguntaram isso para ele em outra entrevista e disseram: olha, se a gente voltar a bombardear, como isso vai funcionar? Logo depois de dizer que temos o exército mais poderoso e incrível do planeta, ele comentou numa entrevista separada, acho que foi ontem, num podcast chamado Pod Force One, se não me engano. E ele disse algo como: sabe de uma coisa? A gente pode resolver isso. Não vai ser nada difícil. You know what? We could take this out. It's not going to be hard at all. Agora eu preciso tomar uma decisão. A gente assina um acordo ou faz do outro jeito? E o outro jeito não é nada bom. E o Itzhimil Vartsansa, então? Certeza. Acabaria de vez. Não teria enrolação, nem conversa, nem demora. Mas sabe, eu prefiro fazer do jeito certo, de um ponto de vista humanitário. Dá pra resolver só com bombardeio? Dá. Não precisa mais colocar tropas em terra. E foi o que a gente fez. A gente destruiu boa parte das forças deles só com bombardeio. Não colocamos ninguém no terreno. E você não quer fazer isso, ainda mais estando tão longe. Tá bom. A gente pode simplesmente bombardear até eles se renderem, sem problema. Em 2 ou 3 semanas a gente acaba com eles. E ela ainda pergunta: dá pra fazer isso sem colocar tropas em terra? Dá pra fazer sem um exército terrestre num país do tamanho da Europa Ocidental? Sim, sim, claro. A gente já fez isso antes. Podemos fazer de novo. Você já tentou isso antes. Não fez antes. E acabou mostrando o que todo mundo que prestou atenção nos últimos 100 anos de experiência prática já sabia. Não dá pra bombardear uma nação até ela se render só pelo ar. Isso simplesmente não funciona. Mesmo assim, ele continua repetindo: ah, sim, é só fazer isso de novo. Dá pra imaginar o quanto isso dá força e confiança para os nossos adversários no Irã, porque eles sabem a verdade. Eles veem o que está acontecendo. Sabem como é o próprio país, sabem o que a gente não conseguiu destruir, conhecem o terreno e sabem que não existe uma solução militar, muito menos em terra. Mas por causa desse terreno e dessas instalações, fazer isso pelo ar não vai funcionar. E quantas vezes a gente ainda precisa confirmar isso, provando na prática? Quando o comandante em chefe das nossas forças faz essas afirmações absurdas, o lado iraniano só observa e pensa: cara, você tá falando sério? Isso é o melhor que você tem. Você vai desperdiçar mais das suas capacidades de ataque, que são extremamente importantes, caras e limitadas, com mísseis JASSM e Tomahawk, aqueles que destroem bunkers. Você quer usar tudo isso num alvo que você nem consegue derrotar? Quer dizer, eles estão basicamente dizendo: se você precisa fazer isso, tudo bem, vá em frente. Mas aí nós vamos atingir alvos, como acabamos de mostrar que conseguimos atingir. E podemos destruir pessoas que são importantes para você. E se eles conseguem fazer um ataque de precisão, como fizeram no aeroporto do Kuwait, adivinhe o que mais eles podem acertar com a mesma precisão? Todas as instalações de petróleo, cada estação de bombeamento, oleodutos, usinas de dessalinização de água, e por aí vai. O que quiserem atingir, eles vão atingir. Então, enquanto o presidente Trump fala bobagem, os iranianos estão mostrando capacidade real de cumprir a ameaça. Estão deixando claro que isso não é tudo o que eles podem fazer. Nós já mostramos tudo o que conseguimos fazer. E não temos mais nada além disso. Eles já mostraram que conseguem aumentar o ritmo e atingir alvos muito mais importantes. Não coisas escondidas debaixo de uma montanha, mas alvos que estão totalmente expostos, que não têm como ser protegidos. É isso que é tão importante entender aqui. O presidente Trump está nos levando direto para um precipício, e se a gente não pisar no freio bem rápido, vamos acabar despencando dele. E se isso voltar a virar um conflito, o que eu acabei de descrever é exatamente o que vai acontecer. Vamos lançar muito mais bombas, destruir vários prédios e matar muito mais gente no Irã.
causando ainda mais danos, principalmente na área econômica, ou o que for. Vamos atingir parte da infraestrutura de petróleo deles, o que, de forma bem irônica, vai acabar piorando ainda mais a situação da energia no mundo. Mas tudo bem, a gente pode fazer isso porque muitas dessas coisas não estão debaixo da terra. Então são alvos que podem ser atingidos e isso vai com certeza causar um grande dano a eles. Só que os ataques que eles vão fazer, em resposta, vão destruir a nossa economia e devastar o sistema global de energia. Porque isso vai criar de forma praticamente permanente, por um longo período, uma escassez que vai esgotar todas as suas reservas estratégicas de petróleo e outros estoques. E aí você fica numa situação muito difícil. Além disso, você também não tem mais nenhuma reserva estratégica. É literalmente o pior dos mundos. E é para isso que a gente está caminhando, porque o presidente Trump não quer enxergar a realidade. Ele não quer ver o bom senso. Ele não vai ver a manifestação física da realidade do que a gente está falando aqui. E a gente precisa se perguntar, em algum momento, será que mais alguém vai acordar nos Estados Unidos? Será que mais alguém vai dizer, olha, senhor presidente, a gente não pode fazer isso? Isso está literalmente nos levando a uma perda física. A gente saiu do Vietnã, a gente saiu do Afeganistão. Foram perdas estratégicas, sem dúvida. Mas nunca sofremos uma derrota militar física. Foi só uma derrota estratégica, e a gente pôde simplesmente se retirar no momento que escolheu. É por isso que eu defendo o plano de retirada desde o começo. Mas se a gente continuar por esse caminho, podemos acabar sofrendo não só a perda estratégica, que já está praticamente garantida, mas também uma derrota militar. Porque quando todo mundo no mundo perceber que você não consegue proteger ninguém, não consegue proteger suas próprias bases, nem as bases dos seus aliados, nem os sistemas de energia dos quais depende toda a economia global, aí estaremos acabados. A Europa vai nos abandonar. A Ásia vai nos abandonar. E os nossos adversários, em todos os lugares, vão se sentir encorajados. Isso não quer dizer que todo mundo vai sair começando guerra por aí, porque, como eu sempre digo, o que acontece num lugar não dispara automaticamente algo em outro. Isso depende das condições que existem em cada região. Então, pegando o exemplo da China e de Taiwan, não é que eles vão atacar Taiwan agora, porque há muitos outros fatores envolvidos nisso. A China não quer uma guerra ali, então não vai se aproveitar dessa situação, porque esse não é o resultado que eles buscam. Eles podem usar isso para incentivar Taiwan a dizer algo como: olha, talvez agora seja um bom momento para buscar algum tipo de união diplomática e política. Porque se você depender disso, vai acabar em ruínas, como aconteceu com o Kuwait. Nesse sentido, isso pode até ajudar, mas não quer dizer necessariamente uma guerra. Quer dizer, sim, a continuação da perda da nossa capacidade, da nossa reputação e da nossa credibilidade em todo lugar. E, portanto, da nossa capacidade de agir. Porque isso também tem, obviamente, consequências sérias para a nossa economia global, para a nossa posição no mundo, para o poder do dólar e por aí vai. Tudo isso pode desabar se a gente seguir por esse caminho ruim. É isso que está em jogo aqui, pessoal. Isso é muito mais importante agora do que o que acontece no Irã. Agora a gente está lutando pela nossa sobrevivência como qualquer tipo de potência global com credibilidade, como já fomos. Já está bem danificado, mas não foi destruído. Ainda existe um jeito de salvar isso, se a gente não seguir por esse caminho. É isso que é importante entender. A gente precisa garantir que não faça nada mais tolo do que o que já fizemos até agora. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Agradeço muito a vocês. Não esqueçam de curtir e se inscrever se ainda não fizeram isso antes de sair. E eu espero ver vocês assim que voltarem para o meu estúdio. Acho que vai ser na próxima segunda-feira. Acho que estaremos de volta. Mas com certeza eu volto com outros programas também. Qualquer coisa que acontecer, claro, a gente vai continuar trazendo para vocês. O Gary também vai fazer outros programas lá dos Estados Unidos e a gente vai manter vocês informados. Valeu, gente!
Até a próxima, no Daniel Davis Deep Dive. be covered. Thank you, man. See you next time on Daniel Davis Deep Dive.